espirituais. Dons espirituais. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12. E o verso é o de número 4. Vamos conhecer um pouquinho acerca desses dons espirituais que o apóstolo Paulo aqui vai descrever nesta carta aos irmãos de Coríntios. Todos acharam? Capítulo 12, verso de número 4, que vai dizer assim: ora, há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a uns pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dado a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, e a outros a profecia, e a outro o dom de discernir o Espírito, e a outros a variedade de línguas, e a outros a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus. Pode ser assim. Nós identificamos aqui 9 dons, do Espírito, 9 dons. Mas Paulo ele vai dizer que há diversidades de dons, mas porém o Espírito é o mesmo, ou seja, a variedade de dons que nós vamos falar aqui, porém aquele que opera esses dons é o mesmo Espírito Santo, E a diversidade de ministérios, de trabalho, mas o Senhor é o mesmo. Olha só que coisa gloriosa, a diversidade de trabalho, porém é o mesmo Espírito que, aleluia, que manifesta através do ministério. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, Olha que coisa gloriosa. E aqui Paulo ele vai deixar bem descrito uma palavra muito interessante, Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha que coisa gloriosa, Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 4, Olha só, porque mais a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha que coisa gloriosa. Então nós identificamos aqui 9 dons do Espírito Santo, 9 dons espirituais para nós compartilharmos para as nossas vidas. Eu separei esses 9 dons em 3 partes. Ou seja,
A primeira parte tem 3 dons, a segunda parte tem mais 3 dons e a terceira parte tem mais 3 dons. Assim, nós conseguimos compreender melhor acerca dos dons espirituais. Amém? Vamos lá. Nós vamos entender aqui que identificamos 9 dons espirituais, né? E esses dons espiritual, o que é? Senão uma manifestação do Espírito Santo, né? Para que nós exerça algo, né? Seja de trabalho, né? Seja de operações para a glória de Deus, né? Há uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que nós venhamos trabalhar, né? Olha que coisa gloriosa. Trazendo para uma visão literal, cotidiana, você vai adentrar num trabalho, né? Numa firma, de qualquer fundação que seja, né? Quando você adentra neste trabalho, ali você vai ter as roupas necessárias para você usar, ali você vai ter as vestimentas, os calçados adequados para você usar, eles vão fornecer para você, né? Capacete se for necessário, óculos se for necessário, né? E as ferramentas físicas, né? O pedreiro recebe os seus materiais, o pedreiro, a colher, o comunico, né? A sua boca, os seus materiais, né? A pessoa que vai costurar, recebe também ali a máquina de costura, a linha que vai precisar, tudo aquilo que é necessário para que você exerça um trabalho, né? Entendemos que nós recebemos. Da mesma forma, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós fomos chamados para exercer algo, né? Nós somos chamados para exercer funções dentro da casa do Senhor, seja eclesiástica, né? Seja cotidiana, seja onde nós estivermos, nós somos chamados para exercer algo no reino dos céus, e aquilo que for necessário, né? Para que nós venhamos trabalhar, para que nós venhamos exercer, né, alguma atividade, o Espírito Santo vai nos dar também as ferramentas. Por isso que é bom nós buscarmos de Deus, né, a compreensão daquilo que fomos chamados. Nós já tivemos, né, um estudo acerca de para que fomos chamados, e entendemos que fomos chamados para toda boa obra, né? Ou seja, se eu fui chamado para toda boa obra, onde eu vejo uma necessidade, onde eu vejo, né, que precisa de algo, que precisa ser feito, então eu automaticamente eu me posiciono para exercer essa função. E por intermédio desse posicionamento, o Espírito Santo nos dá aí a capacidade de exercer, né? Por intermédio de uma força espiritual, de uma capacitação espiritual, um revestimento espiritual, para nós exercermos essas funções dadas por Deus às nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mas precisamos entender que precisamos nos posicionar, buscarmos a Deus, buscarmos o compreendimento daquilo que estamos exercendo, daquilo que vamos exercer e daquilo que fomos chamados para fazer, para assim buscarmos de Deus o compreendimento daquilo a qual Deus já tem preparado para nos revelar para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então entendemos que nós observamos aqui 9 dons, né? 9 dons do Espírito Santo que opera, né, em nossas vidas, que opera em nós, por nós ou através de nós. E nós vamos entender que eu dividi aqui em 3 partes, né? A primeira parte contendo 3 dons, segunda parte contendo mais 3 dons e terceira parte contendo mais aí 3 dons espirituais. Por que eu dividi dessa forma? Porque nós vamos entender que os primeiros 3 dons aqui são dons
revelacionais. O que seja, o que seria isso? Dons revelacionais são dons que revelam algo. Dons que revelam algo. Nós vamos entender qual dons é esses, né? O primeiro dom que nós vamos falarmos aqui é o da palavra da sabedoria, né? E o que os irmãos entendem por palavra da sabedoria? Quem pode me ajudar aí? Um conhecimento profundo. Olha só, dentro desses três dons revelacionais estão a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento do Espírito. São os três dons que estão encaixados dentro desses dons revelacionais que revelam algo, que mostram algo, né? Eles estão revelando algo ali. E olha só que interessante, a palavra da sabedoria é a palavra que revela algo. E o que ela revela? A palavra da sabedoria, ou seja, quem tem o dom da palavra da sabedoria, ele revela, né, o futuro. Olha que coisa gloriosa. Quem tem, né, o dom da palavra da sabedoria, ele é usado revelando o futuro. Como isso? Nós entendemos por outro nome. Qual seria o nome que nós entendemos? Revelação. Mas o apóstolo Paulo especifica aqui como o dom da palavra da sabedoria. Ou seja, quando alguém é usado para trazer uma palavra que ainda não aconteceu, que está em futuro, né, que está adiante de nós, né? Quem nunca recebeu uma profecia, uma revelação, né, com esse caráter, né, de algo que ainda não tinha acontecido, de algo futuro? Isto é a palavra da sabedoria, né? Olha que coisa gloriosa, né? E quem tem, né, a palavra da sabedoria é usado, né, na ministração, na revelação da palavra de Deus, desvendando o futuro. Olha que coisa gloriosa, né? E a gente olhando só para o nome, palavra da sabedoria, a gente entende por outra coisa, né? A gente entende por outro lado. E o legal é que a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento do Espírito, eles não são uma capacidade que eu adquiro estudando. Olha que coisa gloriosa. O irmão tem a palavra da sabedoria porque ele lê livro, ele estuda, ele busca. Não, esta dom é uma capacidade espiritual dada por Deus, né, para que nós venhamos exercer essas funções para aquilo que for útil dentro da casa de Deus. Olha que coisa gloriosa, né? A palavra que revela o futuro. Então, como que nós conseguiríamos alcançar esta palavra da sabedoria? Lendo livros, buscando conhecimento? Não, buscando o Espírito Santo, a capacitação dada por Deus para as nossas vidas. Aí sim, nós conseguiríamos alcançar a palavra da sabedoria, que é o primeiro dom que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Então eles revelam o futuro, por isso que eles estão enquadrados aqui nos dons revelacionais, que revelam algo, e a palavra da sabedoria, então, ela revela o futuro, né? E nós compreendemos isso. Vamos ver o que diz lá em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, quem pode estar lendo. Outro abre para mim aí em Atos dos Apóstolos, né? 21, 10 e 11, capítulo 21, versos 10 e 11. 9, 6 e 7. Pai
Olha que coisa gloriosa. Isaías, ele estava vivendo no tempo de Jesus? Não estava vivendo no tempo de Jesus. Porém, ele foi dotado pela palavra da sabedoria, que trouxe ali essa palavra dizendo que o Messias, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, trazendo ao público ali que o futuro Deus havia já mostrado para ele. Olha que coisa gloriosa. Quantos anos depois Jesus vai nascer, né? Não só essa palavra, também Isaías ele vai também dizer acerca do Espírito Santo, O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar. Isso também Isaías ele estava dizendo numa linguagem futura. Tanto é que quando Jesus ele pega o pergaminho, o livro da lei na sinagoga, ele lê aquele livro do profeta Isaías, dizendo que estava se cumprindo naqueles dias. Imagine só, se fosse um dos apóstolos, se fosse algum dos discípulos, se fosse alguns que estavam ali junto com Jesus, não seria uma palavra que estava revelando o futuro. Porém, Isaías, ele antes mesmo de algo acontecer, a palavra da sabedoria estava sobre ele. Olha que coisa gloriosa. Assim, deixando já uma profecia relatada que Jesus viria. Olha que coisa gloriosa. Atos dos Apóstolos 21, isso é no Antigo Testamento, agora vamos ver no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos 21, 10 e 11. Quem achou aí? Atos dos Apóstolos 21, 10 e 11. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia o profeta por nome Agabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém como quem está assim, e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha só, o profeta de Deus vindo até Paulo e anunciando que Paulo já seria preso, Ele ia de viagem, ali para Jerusalém, junto dos judeus, porém, já estava dizendo para ele que a ida dele para aquele lugar seria, para que ele fosse preso ali. Mesmo assim, Paulo ele vai, exercendo assim a sua função. Olha só a palavra da sabedoria, ela vem para nos capacitar, uma capacitação dada por Deus para que o futuro seja revelado, E Deus ele fala na sua palavra, deixa escrito que não acontece nada sem que Deus já tenha anunciado, falado a um dos seus profetas. Isto é a testificação do dom, da palavra da sabedoria. Glória a Deus. Amém? Vamos para o segundo dom revelacional, que revela algo. É a palavra do conhecimento. É outro dom, a palavra do conhecimento. Se a palavra da sabedoria ela revela o futuro, revelando o futuro, a palavra do conhecimento agora ela revela o presente e passado. Olha que coisa gloriosa. A palavra do conhecimento ela revela o presente e o passado. Olha que dom maravilhoso, Por isso que às vezes a gente fala que os dons espirituais, a gente tem que entender que os dons espirituais é uma capacidade que Deus dá para as nossas vidas, de busca o compreendimento daquilo que nós precisamos para exercer algo diante da presença de Deus, e Deus nos capacita, certo? Agora, as pessoas entendem que para ter o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, as pessoas conseguem adquirir isso com informações,
A informação, ela é importante. A informação, a gente adquire ela estudando, né? Observando, analisando. Porém, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento são uma atuação do Espírito Santo em nossas vidas. É diferente uma coisa da outra, certo? Então a palavra do conhecimento, ela revela o presente e o passado. É uma revelação sobrenatural, né? É algo revelado por Deus, dado por Deus, a capacitação para revelar, né, os fatos presentes e passados. Olha que coisa gloriosa, certo? Estamos conseguindo compreender? Glória a Deus. Vamos ver onde nós achamos? 1 Samuel 9:18. 1 Samuel 9:18, nós vamos ver aí a palavra do conhecimento, revela o presente e também o passado. São dons revelacionais que revelam-nos algo das nossas vidas e nos capacitam, né, para exercer as funções dadas pelo Espírito de Deus às nossas vidas. Quem achou aí? 1 Samuel 9:18 até o 20. Saúl chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra, peço, onde está aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saúl e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de um grito alto e comei hoje comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para que é todo o presente de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Olha só, o vidente ali é o profeta, né? Pode ver que já era conhecido como vidente, porque ele revelava algo tanto do presente quanto do passado, né? E Saul chega até ele, e qual que era a queixa? Para que ele procurou o profeta? Procurou o profeta para saber acerca dos jumentos que tinham se perdido. E antes dele falar, ali o profeta já vai descrever acerca do jumento, né? Eles já foram encontrados. Olha só que coisa gloriosa. A palavra, né, do conhecimento, ela revela o presente e também o passado, né? Vê que coisa gloriosa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 10 até o 12. Atos dos Apóstolos 9, 10 até o 12. Quem achou aí? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada de Rica, e pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Olha só, Deus ele fala para, né, Ananias, ele recebe a ordem para ir até ter com Paulo, porém Paulo, ele já tinha recebido uma visão que chegava até ele, um homem, né, empunhava as mãos sobre ele, ele voltava a enxergar. Olha que coisa gloriosa, olha o dom, né, do conhecimento, né, revela o presente e também o passado, a capacidade sobrenatural, né, ali dada por Deus para revelar, né, os fatos tanto do presente quanto do passado. Isso é coisa gloriosa, isso se encaixa também dentro das Escrituras Sagradas, né? Pessoas que têm a capacidade ali de dentro, né, das Escrituras ali ir, né, em visões até o passado, tanto como no
compreender. Terceiro dom revelacional, que revela algo, né? É o dom de discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? É ver e ouvir no espírito. Isso é muito importante, ver e ouvir no espírito. Por que é importante? Porque muitas atuações, né, carnais, emocionalismo, né, emocionais, muitas atuações com influências demoníacas têm atrapalhado muitas pessoas. Porém, quem vive no Espírito, quem vê no Espírito, ouve no Espírito, ele não é enganado, né? Ele consegue discernir isso, né? Por isso que é importante esse dom em nossas vidas, essa capacidade dada por Deus, para que nós venhamos discernir os espíritos, né? Nós vemos aqui em 2 Reis, capítulo de número 6, o verso de número 15. Segunda Reis 6 e 15. Que o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Olha só, quem tem essa capacidade, esse discernimento, ele consegue ver. O moço de Eliseu não tinha essa capacidade, né? Ele levanta de manhã cedo, quando ele sai, ele vê o exército ali cercando ele, cercando Dotã ali, ele chama Eliseu e fala: agora nós estamos cercados, agora nós estamos perdidos, porque tem um exército aí fora. Porém, quem tem o discernimento, ele vê e ele ouve também do Espírito. Olha que coisa curiosa, tem pessoas que conseguem até sentir o olfato, né, de coisas sobrenaturais, coisas celestiais. É uma capacidade dada por Deus. E ali, Eliseu, o que ele faz? Ele ora pelo moço, para que ele também tenha esse dom, para que ele consiga ver ali. E quando ele vê o exército de Deus que estava junto com ele, então ele consegue se acalmar e entender que Deus estava com eles. Por isso que é necessário nós buscarmos o discernimento do Espírito. Por quê? Porque nós discernindo o Espírito, nós não só vamos ter as ferramentas para nós lutar, para nós guerrear, mas também para nos confortar acerca das batalhas, porque nós vamos ver também o Deus que está pelejando ao nosso favor. Vamos conseguir contemplar o ambiente de batalhas espirituais acerca do mundo espiritual com esse dom em atividade em nossas vidas. Amém? Sonhar também Isso é ver e ouvir, também é sonhar, ter visão, ter sonhos, né? Sentir também, encaixa-se também no discernimento. Mas então a gente tem um sonho de se é algo espiritual ou não, se é maligno ou não, né? Isso, tem que ter esse discernimento, né? Ou seja, o nosso espírito ele tem que ser treinado para isso, porque nós temos que compreender, porque às vezes nós temos a visão, né? Às vezes nós temos o sonho, ou às vezes nós conseguimos sentir um olfato de alguma coisa sobrenatural, e às vezes nós não temos a capacidade de discernir. E aí? Mas parece que eu senti medo. Mas o ambiente estava pesado. A situação é o quê? É algo despertando dentro de nós, que nós temos que buscar o aperfeiçoamento do discernimento do Espírito. Eu posso contar um sonho que eu tive noite retrasada? Pode. Eu sonhei assim, eu acordei, me vi dormindo, mas no sonho eu acordei.
eu vi um homem, um chapéu velho, uma roupa tudo velha, um velho barbudo com um saco nas costas. Ele deu a volta assim do meu lado e foi em direção à porta. Na hora eu senti muito medo, sabe? Eu senti que era algo maligno. Eu peguei e vi meu esposo abrindo e ela sacudi ele, só que ele não acordava, então eu senti que eu precisava repreender. E eu comecei a repreender, mas aí eu acordei e não vi se o velho foi embora, né? Eu contei para o meu esposo, para ele era algo espiritual, eu senti que era algo maligno, né? Por isso que eu senti no sonho que eu precisava repreender. Orar, né? Orar, pedir para Deus nesse momento, né? E a partir do momento que você já está conseguindo ver, né, você já está entrando numa dimensão espiritual. Agora você tem que, né, buscar ali o discernimento do Espírito para que você consiga compreender, né, acerca se qual o significado da visão, o que ele estava trazendo, né, ali nesse momento. E uma das ocasiões é a gente orar. Orar a Deus é a mais importante, né? Tem que orar a Deus, pedir a Deus o compreendimento para que Deus nos instrua pelo seu Espírito Santo, porque é uma capacidade espiritual, né? Para a gente vencer as batalhas espirituais, a gente conseguir enxergar numa visão espiritual, a gente conseguir, né, identificar, ouvir uma visão espiritual. Isso é muito importante, né? Vamos ver aqui nos relatos. Quer ver que eu não marquei aqui? Não marquei aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Não marquei, mas Mateus, né? Mateus ali, nós vamos entender que quando Jesus ele vai falar para os seus discípulos ali que iria ser morto, era necessário, né, ser entregue, ser morto. Pedro, o que Pedro vai fazer? Pedro ele vai dizer: Senhor, não, o Senhor não pode isso acontecer com o Senhor, não pode isso. Pedro ele se opõe segundo a vontade com o que Deus estava dizendo e explicando para eles. E o que Jesus vai falar? O que Jesus, ele tendo o discernimento, ele vai falar: para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele estava sendo usado ou influenciado, né, por um espírito que opunhava-se contra o propósito que Deus ele queria estabelecer. Olha só, numa palavra boa, né? Numa palavra, numa visão de que Pedro não queria ver o sofrimento de Jesus, Pedro não queria ver a morte de Jesus, porém, né, ele veio com um propósito, e tudo que se opunharia contra o propósito de Deus, né, não era da parte de Deus. Olha que coisa boa. Às vezes a intenção, né, ela é boa, porém se está se opondo contra a vontade de Deus, o propósito de Deus ou a palavra de Deus, é uma atuação já que não vem da parte de Deus. Mateus 16, 22, está marcado aqui, marquei, livro de 2 Reis 18, Mateus 16, 22, nós vamos conseguir compreender isso. Olha só, Pedro estava com Jesus, né, andando com Jesus, porém ele precisava ainda ser moldado, ser modificado, o seu caráter, a sua vida, mediante, né, o chamado de Deus. E agora imagine só, nós temos que entender a importância dos dons espirituais na nossa vida, a capacidade de conseguir compreender. Às vezes as palavras são boas, às vezes a intenção, elas são boas, mas estão indo ao oposto à visão com que a palavra de Deus está nos descrevendo, nos orientando. Nós temos que entender que é uma influência que não vem da parte de Deus, né? Que não é da parte de Deus, amém? Então esses três dons espirituais são os dons revelacionais que revelam algo, né? Revela o futuro, revela o passado, o presente, e também nos faz nós enxergar, ver, ouvir na dimensão do Espírito. Olha que coisa gloriosa, os primeiros três dons espirituais, as três capacidades, revestimento que Deus nos dá para nós lutarmos, né, no mundo espiritual, para nós trabalharmos em favor aí a obra do Senhor, amém? Vamos agora para os outros três dons que eu separei aqui, que são os três dons de
poder. Os 3 dons de poder. Os primeiros 3 dons são os dons relacionais, né? Revelacionais, que revelam algo. E agora os outros 3 são dons de poder. Esses dons de poder, eles são uma força, uma capacidade que vem para nós, que nós temos que buscar para nós realizar algo, né? Olha só, os primeiros 3, eles revelam algo, ele vem para que nós vamos conseguir revelar algo, né? No presente, no passado, no ver, no ouvir, no Espírito Santo. E agora esses outros 3 de poder, ele vem para que nós vamos conseguir realizar algo, ou seja, são dons para a realização de algo. Glória a Deus. O primeiro dom que está aqui é o dom da fé. Glória a Deus. O que eu achei interessante aqui, que nós temos o dom da fé, o dom, nesses 3, o dom da fé, o dom da operação de milagres e o dom de cura. Olha só os 3 dons: dom da fé, segundo, operação de milagres, terceiro, o dom de cura. E o que é o dom da fé? O dom da fé aqui não é o dom da fé da salvação. O dom da fé aqui não é o dom descrito lá em Mateus, que você olha para os montes e diz: monte, transpasse daqui para lá, ele vai transpassar. Não é esse dom. O dom da fé aqui é uma chave, eu posso dizer assim, para que esses outros 2 dons ele consiga estar em operação. Ou seja, o dom de milagres e o dom de curar, ele só vai ser estabelecido em minha vida, ele só vai ter ação na minha vida se eu tiver o dom da fé. E o dom da fé é o revestimento, a capacidade de você atuar, de você vivenciar esses milagres, essas operações de cura, e essa manifestação, de operação de milagre. Ou seja, é como se fosse uma engrenagem, Você vai sair com o carro, mas para o carro sair, ele tem que dar a partida. Se você não der a partida, o motor não vai funcionar, as rodas não vão rodar. É a mesma coisa o dom da fé. O dom da fé é que vai impulsionar você para que o dom da operação de milagres e o dom de cura, ele seja em nossa vida. Olha só que coisa gloriosa. Vamos lá. A manifestação que aciona os outros dons em nossas vidas. Ou seja, se nós não tivermos o dom da fé, que vai acionar esses outros dons na nossa vida, nós não tem como nós dizer que nós temos dom de milagre ou dom de curar. E quem tem o dom de curar, o dom de milagres, eles precisam do dom da fé, que vai impulsionar, que vai revestir, que vai mostrar ali, que vai dar uma capacidade sobrenatural, para que esse dom seja exercido. Como que nós conseguimos comprovar isso? Ver isso? As pessoas que têm o dom de orar para as pessoas e curar, pode prestar atenção, a pessoa está orando para uma pessoa normal, ela começa a orar, daqui a pouco ela sente um revestimento espiritual, uma profundidade espiritual, e sentindo essa profundidade espiritual, vai ser revelado ali para ela que ela é necessário orar por um dom de cura, vai ser necessário orar por uma manifestação de milagres, seja ele qual área for, e aí esse dom vai ser revelado, vai ser mostrado por intermédio desta atuação do Espírito Santo. Ou seja, se não tiver a fé, o dom da fé que faz esse dom vir ativo, esse dom aparecer em nossas vidas, sem o dom da fé não tem operação de milagre.
Vai ficar um negócio vazio, simples, né? Só pode orar, né? Dizer que vai ser curado, porém não vai acontecer. Por quê? Porque precisa de uma profundidade, de uma capacidade espiritual para que isso aconteça. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo, o dom de operação e milagre. É o dom que intervém sobrenaturalmente e que altera o curso da natureza. Vamos ver aqui o primeiro aqui, o dom da fé, rapidinho lá em João 11:43, para nós compreender melhor. Depois nós vamos aqui para a operação do milagre. João 11:43. João, Evangelho de João 11:43. Ainda no dom da fé, só para nós compreender um pouquinho melhor aqui. Aí nós já seguimos. 11:43. Depois de ter isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. A ressurreição de Lázaro, certo? Olha só, na ressurreição de Lázaro, olha os pastores que tinham ali, né? Há 4 dias Lázaro já estava morto, certo? Há 4 dias Lázaro já estava morto. E nesse milagre de Jesus, ele mexe na física, né? Na natureza física, né? E por quê? Porque já tinha se passado 4 dias. Imagine se Lázaro voltasse à vida com seu corpo em putrefação igual já estava. Imagine só se Lázaro só recebesse a vida e não recebesse uma restauração no seu corpo, uma restauração, né, no seu corpo, nos seus órgãos, para que ele pudesse tornar a vida. Olha a diferença, né? O dom da fé, ele precisa ser exercido, porque para que haja uma operação diversa, não só no propósito que era levantar, mas também para que haja uma manifestação sobrenatural, que o corpo pudesse tornar de novo a sua forma normal, natural, né? Olha que coisa gloriosa nós entendemos aqui. Vamos para o segundo, a operação de milagres. A operação de milagres, nós vamos entender que é a segunda atuação que nós vamos entender lá. Primeiro, a fé vai impulsionar para que o dom de milagre aconteça. E o que é a operação de milagres? A operação de milagres é o que intervém no curso da natureza. Ou seja, quando Jesus ele usa a sua fé, fazendo oração: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, agora chama Lázaro para vir para fora. A fé ela é ativada, o dom da fé ela é estabelecida. Porém, agora, para que a fé ela venha trazer a operação de cura, né, o segundo dom, é necessário que a natureza seja movido o curso da natureza. Ou seja, um cadáver que já estava há 4 dias morto, já sepultado em faixa, ele tem que tornar-se como estivesse normal novamente, para que assim viesse a trazer a vida. Olha que coisa gloriosa. Por isso que tem que estar junto a fé, a operação de milagres e o dom de cura, porque o dom da operação de milagres é o que vai mexer no curso da natureza. Já cheira mal, já não tem mais solução, porque a natureza, o curso da natureza já estava opondo-se diante do milagre. Porém, a fé ela vai gerar ação que vai trazer a operação de milagre, ou seja, vai mexer no curso da natureza. E nós vamos entender que Lázaro, depois de desatado aquelas faixas, ele vai estar com o seu corpo restaurado novamente. Olha que coisa curiosa, né? Vamos lá, Êxodo 14, verso de número 15.
ver aí a abertura do mar. Êxodo 14, 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga a monte. Olha só, a fé, né, ela vai ser ativada, por quê? Porque Moisés, ele vai dizer, o Senhor vai dizer para Moisés, por que clamas a mim? Porque nas mãos ele estende o cajado, né, e toca nas águas. A fé, ela vem, porém agora é necessário que a natureza também ela venha contribuir para que esse milagre aconteça. Olha só, a fé, ela vem segundo a operação de milagres, que é o curso da natureza sendo alterado. Qual foi a alteração do curso da natureza? As águas formaram-se parede dos dois lados. Olha só a importância da operação de milagres. A operação de milagres é quando o curso da natureza é alterado. Aí eu tenho o dom de operação de milagre, ou seja, o curso da natureza tem que ser alterado. Quando Moisés, ele estende a mão para passar, né, diante do mar, o curso da natureza foi alterado. Como que foi alterado? Eles passaram em terra seca, né? Olha só a importância da operação de milagre. Na vida de Lázaro também mesma coisa, o cadáver, né, o corpo precisava ser restaurado, né? Precisava ser restaurado porque já fazia 4 dias, não poderia só apenas usar o dom da fé, porém precisava também o dom da operação de milagre para que a pulso da natureza viesse tornar o corpo novamente, né, a vida, sem nenhuma putrefação, certo? Por isso que eu separei aqui os dons revelacionais, que revelam algo, e os dons de poder. Os dons de poder, eles trabalham juntos, um ativando, despertando o outro. E o terceiro dom é o dom de curar, o dom que restaura, que cria novas partes sem qualquer uso ou meio natural. É o dom de curar. Olha que coisa gloriosa, o dom de curar, né? Imagine só, criar ou fazer outras partes, né, sem o uso natural, né? Olha só que coisa gloriosa. As pessoas que receberam ali a cura na época de Jesus, imagine o cego, né, ali, filho de Timeu, segundo a história, né, segundo a história, na Bíblia não está escrito, mas segundo a história, era para a gente ter um compreendimento que aquele moço não tinha os seus olhos. Ele era cego, porém ele não tinha os seus olhos. Por quê? Porque foram tirados os seus olhos, entendeu? Foram vazados, furados os seus olhos. Então, agora, para que o dom da fé seja estabelecido, o dom da natureza, né, a operação do milagre também teria que estar junto, e o dom de cura também. O que é o dom de cura? É criar novas partes, ou seja, foi criado ali novas vistas para aquele moço, para que ele pudesse enxergar. Olha que coisa gloriosa. A gente começa a entender quando pessoas elas relatam que tem dor nas costas. A gente fala dor nas costas, mas porém a medicina ela vai analisar e vai falar, é bico de papagaio, é disco, é uma coisa ou outra. Aí você vai ver o que é essa deficiência, o que é, né, essas enfermidades, né, e quando elas são curadas, quando a pessoa tem um tipo de cura aqui, ela é curada, isso é restaurado, ou seja, é criado novas partes, né, na pessoa, para que assim ela venha ser curada. Olha que coisa gloriosa, quando a gente começa a nos aprofundar, a entender esse mistério, né, dos dons espirituais, a gente começa a ver que é coisa sobrenatural, né?
Às vezes a pessoa fala, é só uma dor de cabeça, porém uma dor de cabeça, ela pode ser uma veia que está entupida no seu cérebro, pode ocasionar algo terrível e fatal. Porém, a pessoa ora e tem um dom de cura, a pessoa ora ali e a pessoa é curada. Ou seja, às vezes Deus ele troca a veia, troca ali a veia que está entupida por outra veia, ou seja, é restaurado ali, é colocado novas partes ali na pessoa, para que assim o dom de cura seja estabelecido. Olha que coisa sobrenatural, né? E por isso que tem que ter a fé, a operação de milagre, que é um curso da natureza, sendo emitido por uma forma sobrenatural, é intervido no curso da natureza, na normalidade, que a gente entendemos, e o dom de curar, que é restaurar, curar, colocar novas partes sem qualquer uso do meio natural. Olha que coisa curiosa, Sabe que nós temos fé quando nós venhamos pedir uma oração, que nós precisamos ser curados, ser restaurados, por Deus. Então nós temos fé nisso, nessas coisas que vão acontecer por intermédio da cura, em Deus trocar algo, um órgão dentro do nosso corpo, Deus restaurar algo, tirar, criar algo novo, para que assim o dom da cura seja estabelecido em nossas vidas. Viu que coisa gloriosa? Nós vamos ver lá também em Atos capítulo de número 3. Quem pode ler lá? O paralítico lá, Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3. Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração à noite. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Corona, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos deles, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nenhum, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Ressaltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou no meio dos templos, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Conheciam-no, pois era ele que se sentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceu. Olha que coisa gloriosa. Quando Pedro e João, eles pegam ele pela mão e levanta ele, ajuda ele a levantar, os seus pés que eram atrofiados, os seus pés e tornozelos se firmaram no lugar. Olha só, a restauração, a criação de novas partes, sem qualquer uso de meio natural. Olha só o dom de cura sendo operado aí de uma forma gloriosa, Você vê a pessoa atrofiada, não consegue ficar de pé, porque desde o demônio ele era coxo, ele era atrofiado, aleijado ali. E quando Pedro, ele pega ele pela mão, os seus pés, eles voltam ao seu lugar normal. Imagina os ossos que eram todos atrofiados, eles agora foram restaurados, Houve uma criação de novas partes ali, sem qualquer uso de meio natural. Olha que coisa gloriosa, o dom de cura. Amém? Amém. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ver também Naamã. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Ele
Naamã ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. E disse: então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel, que então tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 ovelhetas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: ó, e chegando a ti esta carta, sabe que eu enviei teu servo para que cumpras a sua lei. Sucedeu-se que, lendo o rei da Síria a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que você envie a mim um homem para que eu use das tarefas? Pelo que deveras meu pai, peço-vos, vede que busca a ocasião contra mim. Olha só, eu vou ler aqui o 10 e o 14. Então, Eliseu disse, lhe mandou um mensageiro dizendo: vai-te e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. O versículo 14 diz assim, ó: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Imagine só, agora, Naamã, com a lepra ali no seu corpo, e ele mergulhando ali 7 vezes, o dom de cura que operava por intermédio da vida de Eliseu, manda que ele mergulhe 7 vezes ali no Jordão, e ele vai, mergulha, e quando ele sai de lá, ele sai com a sua pele como a pele de um menino. Olha só a restauração, olha só a criação de novas partes sem qualquer uso de meio natural. Esse é o dom de cura. Vê que coisa gloriosa. Amém? Estamos conseguindo compreender? Então os primeiros 3 são os revelacionais, que revelam algo, que é a palavra da sabedoria, que revela o futuro. A palavra do conhecimento, que revela o presente e passado. O discernimento do Espírito, que faz a gente ver e ouvir na dimensão do Espírito, Os 3 dons de poder, que faz nós realizar, uma capacitação de Deus que faz nós realizar algo: o dom da fé, o dom da operação de milagres e o dom de curar. Amém? Estamos conseguindo compreender? Glória a Deus. Deixa eu dar uma analisada aqui só para me ver se nós podemos prosseguir aqui. E o dom de curar e cura divina, será que é a mesma coisa? Cura divina e o dom de curar, será que é a mesma coisa? O que é a cura divina? Ele diz que Paulo vai separar os dons, o que é dom, igual eu falei, dons, o que é dons, conhecimento, que é conhecimento, a sabedoria, que é a sabedoria. Você vai separando, aí você vai conseguindo compreender o que é a cura divina, É quando eu creio na palavra de Deus e pela palavra de Deus eu sou curado, Lembra que Jesus disse: eu tomei sobre mim todas as vossas enfermidades. Aí você crê nessa palavra, você entende essa palavra, aí você é restaurado de uma depressão, você é restaurado de uma angústia. Por quê? Porque isso é cura divina, é quando você crê na palavra e a palavra ela intervém na nossa vida, pelo poder da palavra. Amém? Viu como são algo
diferente, cura divina com dom de curar. Amém? Dom de curar é uma ação do Espírito Santo que, através de nós, em nós, por nós, é operado para fazer milagres e maravilha. Amém? E para que isso aconteça, temos que ter o dom da fé. O dom da fé é o que vai nos mostrar, nos direcionar, nos levar para que o dom de operação de milagre, para que o dom de cura aconteça. Amém? Estamos conseguindo compreender? Então temos 6 dons, tem os últimos 3 dons, né? Que são os 3 dons de expressão vocal. Olha só, os 3 dons de expressão vocal. Quais são esses? Quem consegue identificar lá os últimos 3? Em 1 Coríntios 12, verso 4. Quem consegue identificar lá os últimos? Discernimento do Espírito, nós já falamos no primeiro. Profecia. O que mais que tem lá? Nós não falamos? Variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os 3 dons de expressão vocal, ou seja, comunicação, né? O dom que a gente fala, que a gente comunica, assim, ou seja, uma comunicação, né, diante de Deus para com nós, por nós e através de nós. Amém? Profecia, o que é o dom de profecia? É isso, falar em prol do outro, uma manifestação de algo de Deus. Olha só que coisa gloriosa, esse é o dom da profecia, né? Atos dos Apóstolos 21, Atos 19, versículo de número 4. Nós vamos entender essa da profecia. Atos 19, 4 até o 7. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo: cresça no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram autores dos 12 apóstolos. Esse já é a variedade de línguas, né? 2 Samuel 23, 1. Para nós compreender melhor aqui, para nós fecharmos. 2 Samuel 23, 1. E essas são as últimas palavras de Davi, dita do filho de Jessé, diz o homem que foi levantado no sul, o ungido de Deus de Jacó, suave e calmo de Israel. Mais um pouquinho. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Pode. Vai mais um pouquinho. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine o temor de Deus. Será como a luz da manhã, quando sai o sol, de manhã sem nuvens, quando pelo seu esplendor e pela chuva a erva brota na terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um conselho eterno. Em tudo será ordenado e guardado, pois todas as minhas
Olha a palavra de profecia aí vindo da parte de Davi, né? Anunciando ali uma comunicação, um diálogo, né? De Deus para com o povo. Nós vamos entender que esses 3 dons são os dons de expressão vocal, um dom que é falado de uma forma com que nós entendemos a comunicação, né? Quando Deus ele vai usar alguém em profecia, né? Quando alguém está falando em variedade de língua e quando alguém está interpretando as línguas. Esses 3 dons, eles são muito importantes, certo? Porém, quando há profecia, né, tem que julgar a profecia, não julgar o profeta. Hoje as pessoas julgam o profeta e não julgam a profecia. Por que tem que julgar a profecia? Para que aquele que está sendo o comunicador, né, está transmitindo a palavra de Deus, ele não venha colocar algo dele, o pensamento dele, algo dele, naquilo que Deus está dizendo. Por isso que temos que julgar a profecia. Mesma coisa, a variedade de língua. A variedade de língua também, ela é um dom que tem que ser usado quando há interpretação de línguas, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos ver que desce do céu línguas repartidas como de fogo, né? Imagine só se ninguém entendesse o que eles estavam falando. Porém, era a festa do tabernáculo, né? Do Pentecoste, e as nações estavam todas ali, vários povos, línguas e nações. E quando ali eles começaram a falar em outras línguas, eles estavam falando nas línguas daquele povo estavam ali. Imagine só, os judeus que vieram de outros lugares com outras línguas começaram a ouvir, ou seja, havia alguém entendendo, havia uma interpretação de línguas ali. Olha que coisa gloriosa. Esses são os 3 dons de expressão vocal, de comunicação, né, de Deus para com as nossas vidas, de nossas vidas para com o próximo. Isso é maravilhoso. Quando nós começamos a compreender acerca dos dons espirituais, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nos encorajando, nos capacitando, né, para exercer segundo o propósito, a chamada como fomos chamados, né? Prestamos atenção que cada tópico desse, cada dons espirituais desse, eles se encaixam numa função, né, para o trabalho na casa de Deus, para o aperfeiçoamento das nossas vidas mediante as funções dadas por Deus às nossas vidas. Por isso que é necessário nós buscarmos de Deus os dons espirituais, a capacidade que Deus nos dá para nós vencer, né? Para nós lutarmos e para nós exercermos aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. Amém? Conseguimos compreender? Esses são os 9 dons: o dom da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento do Espírito, dom da fé, operação de milagres, dom de cura, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós vemos todos esses dons relatados na Bíblia Sagrada em atuação, né? Nós vemos desde do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento em vigor. Apenas aqui a variedade de línguas, interpretação de línguas que não tinha, né? Mas os demais, todos eles aqui, nós encontramos aqui no Velho e no Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Buscamos o aperfeiçoamento de Deus, a capacitação de Deus das nossas vidas, né? A informação, ela gera o conhecimento, lembra? O conhecimento, ela gera a sabedoria, porém a oração gera, né, os dons espirituais. A busca de Deus, o reino do céu, o jejum, a entrega vai fazer com que Deus nos capacite com um revestimento sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe
as vossas vidas. Terça-feira que vem,